Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Eu Ouço Gente Morta, podcast quinzenal de terror, sempre com Maxon Lima e com meu grande camarada Rômulo Matei. Buenas noches, mis amores. Como estão? Estão bem? Pô, de 15 em 15, tamo felizão aqui, ó. Estamos com projetos novos aí, né, Maxon? Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Exatamente, e assim, vem num momento oportuno, tá tudo acontecendo, os planetas se alinhando. Esse é um programa bagaceira. É o Zeitgeist do terror. Zeitgeist. Você tá de brincadeira. Aquele disco muito bom dos Smashing Pumpkins, adoro. De qualquer forma, a gente vai abordar nesse programa aqui, tentar entender qual é que é esse fenômeno dos filmes de terror, de contos de fada, que tipo é um pior que o outro, é só bagaceira, mas não para. Tem saído vários e vários chegando nos cinemas aqui do Brasil, e muitos ainda que estão por vir. Então deixa isso aí lá pro final, porque a gente vai começar comemorando os 20 anos de Silent Hill 4 The Room. Caraca, que jogo, hein, completados no dia 17 de junho, foi quando aconteceu o japonês, e 17 de setembro, que foi quando aconteceu o lançamento nos Estados Unidos. Foi quando nós descobrimos que um fuio é muito mais do que um buiaco na paillette, entendeu? A gente falou do aniversário japonês aqui, mas a gente faz muita questão de relembrar, porque eu acho que esse jogo ele não recebe as devidas atenções, ele merecia mais louro, sabia? Eu acho que ele é muito ousado, ele é muito diferente, ele vai nos caminhos muito experimentais que eu acho que o terror, ele conversa muito com isso, e quando a gente para e pensa em tudo que esse jogo fez pra época, especialmente o lance das mudanças de perspectiva, eu acho que ele foi um tanto quanto pioneiro, assim, vanguarda, sabia? Sim. Pelo menos é a minha percepção da coisa. Começa pelo fato da primeira pessoa, né, meu? É isso que eu tô dizendo, tipo, já há alguns anos. Tem muito jogo de terror em primeira pessoa, mas quando saiu esse aqui, foi muito chocante, foi muito impactante. E essa quebra da realidade monstruosa para algo muito mais próximo do real, assim, do convencional, do ordinário, do banal, assim. Então Silent Hill 4, The Room, pelo menos para mim, assim, tem muito a dizer. E eu revisitei ele muitas outras vezes e essa coisa só intensifica pra mim, em especial o papel do vilão, o Walter Sullivan, que é a figura mais nefasta da franquia Silent Hill, na minha opinião. Não sei você, Romulo, mas eu particularmente ainda fico impactado com a história desse personagem. Vamos falar que de figuras nefastas a série tá bem servida, né? É, mas eu acho que ele transita entre o monstruoso e o humano como nenhuma outra figura monstruosa na franquia. Você acha? E ainda tem aquela conexãozinha com o Silent Hill 2, né? Sim. Afinal, se você checa uma tal revista, em um tal apartamento, em um tal lixo ali, você já sabe quem é o Walter Sullivan antes de jogar esse aqui. Então, isso acaba intensificando o impacto do jogo. E personagens nefastos, nós temos também o Travis, né? O Travis Grady ali, que, meu amigo do céu, tá de brincadeira também. E o curioso é que você, pra saber esse lado nefasto do Travis, você precisa fazer não o final que você faz quando você acaba o jogo pela primeira vez, né? Senão você nem fica sabendo qual é que é. O que é interessante parar pra pensar. Você fica de inocente, né? Você fica de inocente ali, né? Exato. É o bobão da história. Exatamente. O bobão da história, na real, é o Henry, né? O protagonista do Silent Hill 4, que é a pessoa mais alheia, mais assim, calma, tranquila, que eu já vi na franquia inteira. É um protagonista... Nossa, cara, ele é uma ruptura em muitos sentidos, assim, a protagonistas de Silent Hill. Mas aí que tá, bicho. Eu acho que ele conecta muito mais com a gente, assim, que a proposta de Silent Hill, trazer uma pessoa comum, poderia ser a gente, cara. cidadão do mundo ali no protagonismo, né? Tirando a Heather. A Heather é a excepcional dos protagonistas de Silent Hill. A proposta sempre foi essa, com exceção do 3. Mas esse aqui me parece que ele é ainda mais alheio, assim. Ele me parece que ele é um personagem ainda mais, sabe, tipo, sei lá, pode ser a minha percepção, mas ele me parece uma pessoa tanto faz, tanto fez, até certo ponto. É claro que, dependendo das suas ações no jogo, muda especialmente o que acontece com a vizinha dele, que leva para um desfecho distinto e tal. Mas de qualquer forma, a gente trouxe de novo aqui o Silent Hill 4 The Room pra perguntar pra você aí que nos ouve o que você acha desse jogo. Na verdade, assim, Silent Hill de forma geral, né, que tá tendo essa grande retomada de Silent Hill depois de tanto tempo no escuro. Você tá feliz com esse momento da franquia? Você tá empolgado por tudo que está por vir? Eu tô. Eu acho que nossos ouvintes também tá. Eu espero. E você também? Responda aí pra gente. O Maxon já falou que o vilão favorito dele aí é o Homem do Casaco, né? O assassino dos 21 sacramentos, exato, né? Exato. Então, qual que é o seu vilão favorito do Silent Hill? Quero saber. Diz aí. Ó, a gente tem alguns filmes que estão pra chegar, filmes a serem antecipados, e um aqui me pegou de jeito, que se chama A Garota da Vez.
protagonizado e dirigido pela Anna Kendrick. Baseado em fatos, Baseado em fatos reais. A Anna Kendrick, que não tem histórico de terror, e vem aí meio que numa linha Jordan Peele, numa linha John Krasinski, de se embrenhar no terror, cara, e dirigindo e um protagonista, num esquema bem Um Lugar Silencioso com o John Krasinski. Isso aí me pegou de jeito, e é também a proposta de programa de TV, né, um reality show de namoro. Só que aí tem entre os concorrentes, digamos assim, um assassino em série. O número 3. E o filme já se vende assim, baseado em fatos reais, então... Marcos, já pensou se esse programa aí, se fizesse uma versão no Brasil aí, se fosse o Silvio Santos, né, que já faleceu, né? Se fosse ele fazendo um namoro na TV nesse filme aí, ia ser da hora, hein? O Nome do Amor ia ser muito da hora, Rô. 10 de outubro o filme vai estrear. Pode crer que a gente vai falar mais a respeito do A Garota da Vez, dirigido e estrelado por Anna Kendrick. Como você disse, ela mesma não tem uma história no terror, né? Não que eu saiba. Eu conheço mais as dublagens da Anna Kendrick, inclusive ela fez a última série animada do Scott Pilgrim, né? A franquia Trolls e tal. Mas de terror, a menos que tenha me escapado algum filme de terror, que ela tá no elenco e tal. Mas agora, esse aqui com certeza a gente vai falar. Assim como a gente vai falar também de um dos já mais aguardados filmes de terror do ano que vem, que é Lobisomem, da Blumhouse. Nossa. Vai vir naquela linha de reinventar os monstros clássicos da Universal. É do diretor do Homem Invisível, né? Isso. O Leigh Whannell, que roteirista dos Jogos Mortais, grande amigo, parceiro do James Wan, né? Ele vai dirigir esse Lobisomem, que a gente teve um gostinho, assim, do que está por vir. Uma coisa que me pegou muito nesse trailer foi aquela sequência do louva-a-Deus, sabe? Um dos maiores predadores invertebrados, assim. É a primeira cena do vídeo e tá bem assim... Super close, bem evidência. Super close e ele tá lentamente chegando e quando ele ataca é cruel, é caixão e vela preta. Então no elenco a gente tem o Christopher Abbott, tem a Julia Garner, tem Sam Yeager. O roteiro é uma coisa que sempre me deixa ressabiado, quando tem muita gente escrevendo roteiro. 3 pessoas ali envolvidas, normalmente fica uma bagunça esse negócio, mas a expectativa é muito alta. Eu acho que o Leigh Whannell, ele manja, né? Se ele repetir a dose do Homem Invisível, vamos combinar que a gente vai ter um filme de lobisomem aqui, tipo um grande filme de lobisomem. Um filme de lobisomem com algo a dizer diferente, como a gente não tem há muito tempo. O filme do Lobisomem ano que vem. 17 de janeiro de 2025. Nos Estados Unidos, eu espero que a gente receba aqui meio que próximo, ou até um dia antes, né? Porque lá estreia na sexta. E temos também, já com data, para 31 de outubro, o terceiro filme da franquia Terrifier. O Terrifier tá chegando. Substância, que acabou de estrear, inclusive tem vídeo lá no Mais Que Horror, e vai ser temática do nosso próximo programa, Eu Ouço Gente Morta. Substância, vamos falar também de outros filmes de terror corporal, esse que já dá pra considerar um marco histórico do terror corporal em muitos aspectos. David Cronenberg está orgulhoso, né, Max? Com certeza. Então o Terrifier 3 chegando 31 de outubro. Como o próprio filme diz, o Natal tá chegando mais cedo, o Natal no Halloween. A gente vai ter de novo a Art the Clown, e a gente vai ter inclusive personagens do Terrifier 2. Então ele vai ser uma continuação direta. Eu recomendo enormemente o Terrifier 2, porque é um dos grandes slashers recentes. O Damien Leone, que escreve, dirige, produz, edita, também é responsável pelos efeitos práticos, é um projeto muito pessoal desse cara. Evidentemente ele está responsável de novo pelo 3. Fico assim, de ser uma continuação tão direta, sabe? A gente já teve um pacote tão completo no 2... Mas beleza, vou com, expectativas altas e de coração aberto pra... É direto, né? É com a última menina, que é a sobrevivente, né? A Lauren Lavera, uma grande final girl, assim, das grandes recentes. Cara, eu considero, assim, o Terrifier 2 o slasher da nova geração, assim. O grande filme de terror, super. Tanto que chamam ele de mega slasher. O negócio é pesadíssimo. E o Terrifier 2 passou no cinema aqui, cara, que pra mim foi, assim, um grande momento do terror. A gente ficou muito feliz, porque a gente sempre fala, né? O terror, querendo ou não, ele é um estilo, né? Um gênero marginalizado. É o gênero pária, com certeza. E eu não consigo não falar que eu não admito a Toni Collette não ter ganhado um Oscar por Hereditário. Mas uma outra surpresa que chega nos cinemas em outubro, ainda sem data definida, que isso aqui me pegou em cheio. É o filme novo do Hideo Nakata, que vai ser trazido pra cá, vai passar no cinema, com o nome de A Última Invocação. O Hideo Nakata é o diretor do Ring, chamado japonês. Ele dirigiu também o chamado 2 com a Naomi Watts. Em japonês é Kendirareta Asobi.
A Última Invocação. Fazia muito tempo que a gente não tinha um filme do Hideo Nakata no cinema aqui, então pra se celebrar sim, porque ele é um dos grandes mestres do terror recente, contemporâneo, dos grandes mestres do terror japonês. Então a expectativa é muito alta. Tem trailer, esse pôster maravilhoso que você tá vendo aí, caso você esteja lá no youtube.com/basquehorror, onde a gente tem o nosso podcast em formato de vídeo, que é também onde a gente conversa com o pessoal que nos ouve. Mas a gente tem a história, que é um menino que perde a mãe e... Deixa eu só ler a sinopse então aqui, ó. Conta a história de um menino que, após perder a mãe de forma trágica em um acidente, faz um feitiço de ressurreição na esperança de reanimá-la. A gente sabe que isso aí dá merda. Se for no Japão... Aí tá dizendo aqui, ó. A partir daí, uma enxurrada de fenômenos estranhos começa a acontecer, até a verdade sobrenatural por trás de todos esses acontecimentos ser revelada. Você é doido. Ó, um outro jogo que a gente comentou bastante aqui, que finalmente foi lançado pra PC, Xbox Series e PlayStation 5... é o jogo single player. Na verdade, dá pra você jogar com seus amigos no modo cooperativo, que é o The Casting of Frank Stone. Um jogo de história de Dead by Daylight, que pega elementos que a gente conhece de Dead by Daylight e cria uma história original. Ele é um Dead by Daylight single player? Ele é focado em história nesse formato da Supermassive. Que maneiro! A Supermassive entregou esse jogo 100% localizado, dublagem, texto. Deixo aqui um beijo, um abraço, um parabéns pro pessoal lá da Rockets Audio que fez esse trabalho primoroso. Isso realmente faz a diferença, porque esse jogo ele tem essa coisa do fotorrealismo, né? Ele pede muito essa imersão, e isso acaba sendo às vezes uma derrapada, porque de todos os jogos da Supermassive que eu joguei, e eu joguei todos, essencialmente, os de terror, desde o Until Dawn até o Man of Medan, o Little Hope, a gente falou de vários aqui no Gente Morta, lá no Mais Que Horror tem vários vídeos. Esse aqui eu tive mais problemas técnicos, do tipo de perder cena porque deu pau na imagem, de pop-up de textura. Eu lembro que dava muito problema disso nos primeiros jogos lá da Supermassive, dava esse problema. Agora, nesse último aí já é sacanagem, né? Esse foi o que mais teve. Sacanagem, os caras já tem uma cadeira aí de tempo aí pra resolver esses bugs aí e vai lança um jogo assim, sai fora, né? Eu fico triste. Eu sei que o jogo vai arrumar isso com o tempo, né? Patches aí corrigem a coisa toda, mas me faz pensar se a Supermassive não tá dando um passo maior que as pernas com relação a muitos projetos, né? Os caras estão fazendo o novo Dark Pictures, né? O de ficção científica. Estão fazendo o Little Nightmares 3, bastante coisa. Ô, Maxon, eu vou fazer um adendo aí, que antigamente não tinha esse negócio de patch, não. O jogo saía e já era. Você lembra, né? Aquela mesma conversa. Depois que inventaram a desculpa, o inferno tá vazio, né? Ô, gente, vamos fazer mais esmero aí, gente. Quando vocês lançarem um negócio Gold, não ficar esperando sair patchzinho aí, ou a galera reclamar. Porque se a galera não reclamar, os caras nem lançam patch. Mas eu vou te falar, antes fossem só problemas técnicos, que eu tive outros problemas com esse jogo. Assim, como fã de Dead by Daylight, a expectativa era muito grande. Já se prometia esse jogo há muito tempo, um jogo narrativo, focado em história. Quando veio a Supermassive, eu falei, pô, os caras eles têm aprimorado um formato aí de jogo que eles criaram desde o Until Dawn, e os jogos têm melhorado, e de fato. Mas, né, tem muito pano de fundo de Dead by Daylight, eu acho que esse jogo não explorou isso muito. Tem sutilezas, tem colecionáveis. Isso não é porque você é o fã de Dead by Daylight? Eu sou, mas... Será que o grande público vai ver isso aí? Não sei, mas esse grande público vai se interessar por esse jogo? É verdade. Tá lá, The Casting of Frank Stone, from the World of Dead by Daylight, entendeu? Então... é uma dicotomia, como posso dizer, em termos de proposta, entrega, concepção da coisa. Mas de qualquer forma a gente tem duas linhas narrativas. Começa lá nos anos 60, crianças desaparecendo e tem um policial investigando uma siderúrgica. Tudo gira em torno dessa siderúrgica de uma cidade chamada Cedar Hills, que é aquela clássica cidade de subúrbios dos Estados Unidos. De Random Field, né, muito em cima disso. Então existe esse primeiro momento que a gente vê essa figura monstruosa desse Frank Stone e esse xerife Green confrontando essa figura. Existe ali uma outra entidade, digamos assim, uma pessoa seja lá o que for, meio que controlando esse Frank Stone, e que também dá pra perceber que essa figura tem um conhecimento maior da coisa toda, porque com relação à entidade de Dead by Daylight, esse jogo ele vende bem essa ideia. Entendi. Porque a entidade é quem, como posso dizer, é esse ponto de intersecção onde tudo converge. Como que a Ripley vai se deparar com o Leon de Resident Evil? Sim. Como o Ghostface vai se deparar com o Ash do Evil Dead? Então ele faz justamente esse ponto que conecta, e a entidade, esse ser ancestral, cósmico, abissal, que une tudo. Então, com relação a isso, esse jogo ele explora bem dentro de uma história original. E existe essa figura muito central de uma personagem chamada Augustine Lieber, que conecta tudo. Ela que tá narrando o trailer, inclusive, né? Ela tá narrando. I am Augustine Lieber. É isso aí.
tempos depois, a gente tem adolescentes fazendo um filme de terror nessa siderúrgica. Pois é. Então é muito interessante, nos anos 80, com Super 8 e tal, ter esses jovens muito empolgados, querendo ser cineastas e fazendo filme de terror e tal. E a gente controla todos esses personagens, que são personagens que eu achei excelentes, assim. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade com jovens em filmes de terror, em jogos de terror. Nesse caso, gostei muito, que é a Chris, o Jaime, né, a Linda, e aí depois aparece o Robert também. São personagens que eu gostei muito. E aí, os dias de hoje, 2024, a gente tem, de novo, essa Agustine, aparece como uma colecionadora, convidando pessoas até a sua mansão isolada, na montanha, na floresta, porque ela quer comprar a sua cópia de um filme maldito. Então aparecem personagens ali, como por exemplo, o Stan, que conecta o passado e esse presente é a Linda, aí já ela adulta, como uma cineasta de prestígio, e uma outra personagem também chamada Madison. Conforme a gente vai jogando, né, o jogo vai indo e vindo entre essas realidades, a gente vai entendendo como tudo se conecta. Então, dentro da história que ele quer contar, é bem boa. Agora, com relação a tudo que a gente teria de Dead by Daylight, a tudo que a gente tem de original de Dead by Daylight, não dos licenciados, é um tanto quanto decepcionante. Mas o que mais me deixou chateado é o fato de que, vamos combinar, Dead by Daylight é metade sobrevivente e metade assassino, certo? Sim. Você tem ali 4 sobreviventes tentando escapar de um assassino, que é ali uma invocação, uma vontade da entidade. Pô, eu vou dar um spoiler aqui porque eu preciso. Eu tava esperando a gente controlar um assassino em determinado ponto desse jogo. Ah, eu acho que não, né? Isso me decepcionou muito, cara. É, mas eu acho que aí não, os deveria, caras... porque metade de Dead by Daylight é o assassino. Mas aí, mano, aí os... Foi uma expectativa errada da minha parte? Eu acho que sim, cara, porque é um single player, né, mano? Ah, mas, pô, são tantas perspectivas, a gente joga com tantos personagens. Eles poderiam fazer um outro jogo só pela visão do assassino. Aí ia ser foda. Seria muito interessante. Mas eu fiquei esperando isso. Assim, foi uma expectativa em decorrência desse ser um jogo do Dead by Daylight. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Então não veio de lugar nenhum. Eu não tô jogando um jogo de corrida esperando um jogo de plataforma 2D, entendeu? É nesse aspecto que eu digo. Mas de qualquer forma, assim, é um grande jogo da Supermassive, os caras aprimoraram a fórmula do terror narrativo, tem grandes sequências, eles aprimoram, implementam, por exemplo, o lance do Quick Time Event, que é a marca registrada desses jogos, ele é tipo o teste de perícia do Dead by Daylight, muitos elementos são colocados aqui de forma mais ou menos explícitas, então é um grande jogo de terror, vale a pena ser jogado. Ali, quando eu penso nos jogos de terror da Supermassive, pô, ele fica abaixo. Eu gosto muito do Little Hope, eu gosto muito do House of Ashes, eu acho que esses jogos são melhores em todos os sentidos. Mas eu acho que cumpriu o seu papel. Mas é isso, então The Casting of Frank Stone, 100% localizado no nosso idioma, disponível no PlayStation 5, Xbox Series e PC. É isso aí, então agora a gente chegou ao assunto principal, que é Contos de Fadas do Capiroto. Da desgraceira bagaceira. Versão Conto de Fadas, só que Conto de Leprechaun, alguma coisa que não seja tão benevolente. E vamos falar aqui sobre essa enxurrada de filmes que tá saindo. A gente pode falar que é da Disney, né? É tudo da Disney, né? A Disney fez, mas não foi eles que inventaram nada, né? Tipo, né, do Ursinho Puff, Cinderela, não tem nada. Alice, o Walt Disney fez a versão dele, só isso. Sim. Então esse cineasta aqui, o Rhys Frake Waterfield, que escreve e dirige Ursinho Pooh, Sangue e Mel, ele tem mais muitos outros aí pra lançar. Então a gente vai ter pelos próximos anos Pesadelo da Terra do Nunca do Peter Pan, vai ter o filme do Bambi, Acerto de Contas, vai ter o Universo, cara, Assembleia dos Monstros, que vai, com o próprio nome, desconectar todo esse monte de personagens de contos de fada do terror. A gente chegou a comentar do Sangue e Mel 1, né, de uma ideia muito boa e muito mal executada num filme que nem dá pra chamar de filme de terror, aquela bagaceira, certo? Não, é ruim demais. De tudo que a gente tem aqui, a gente trouxe alguns, eu diria que a gente começou do melhor e vai pro pior, tá? Eu acho que é um caminho interessante a se seguir. Porque a gente vai falar primeiro agora do Sangue e Mel, parte 2, certo? Eu acho que é o menos pior de todos eles. É o mais sangrento, é o que ali abraçou bem o visual do leitão, do bisonho, do tigrão. Em matéria de violência é o melhor que tem, vamos dizer assim. Não vou nem falar menos pior, porque tem cenas boas, então ele é o melhor. E tipo, esses filmes chegarem ao cinema, eu acho, dá um gostinho especial, assim, né, sabe? Então tem ali de novo o Menino Cristóvão. Não consigo não falar Menino Cristóvão, cara. A vozinha do Menino Cristóvão. Menino Cristóvão. Enfrentando os traumas que ele passou no primeiro filme. E aí encontrando novos amigos, tem todo um lance lá de que tem gente que não acredita nele, e aí quando a coisa acontece, quando aparecem as monstruosidades, aí não tem nem o que falar, né? E aí, claro que tem a festa lá, a ravezinha com os jovens e os monstros destruindo tudo. O que eu mais gostei desse filme é a figura do Corujão,
Aquela mente pensante. Sim. E que meio que orquestra a coisa toda. E que com certeza a gente vai ter um 3 e o Corujão vai ser central na história. É tipo como se fosse um oráculo, né? Eu gostei nesse sentido também. Um outro que chegou recentemente, também aos cinemas, foi A Maldição da Cinderela. Nossa. É aquela história clássica, né? Da Cinderela que vive ali com a madrasta dá um jeito de se livrar do pai, e ela passa a ser maltratada e usada e feita de gato-sapato pela madrasta e pelas irmãs ali. E aí aparece o príncipe, aquela história bem clássica, só que coloca ali um teor, não vou nem usar a palavra assustador, mas a Cinderela, ela meio que já deu assim pra ela, e ela explode, se revolta, e aí vem a sangria. Eu acho a premissa muito interessante, mas a execução... A gente tem 2 filmes de Cinderela aqui que são diferentes, mas muito semelhantes, né? Invariavelmente por conta de ter essa mesma ideia, de chegar num ponto que a Cinderela diz um basta, assim, e o grande diferencial entre os dois, pra mim pelo menos, é o lance da Fada Madrinha. A Fada Madrinha nessa Maldição de Cinderela, ela é uma personagem interessante. Eu não sei, se tivesse um filme só dela, eu até que assistiria. Mas, cara, esses filmes são, assim, um porre de assistir, é difícil de aguentar. E eu que sou muito a favor do filme amador, assim, eu gosto muito da coisa independente. Não, você é muito a favor de assistir qualquer coisa de terror, cara. E a gente diverte, porque assim, eu já sempre falo assim, eu assisto pra fazer o programa. Porque se não fosse pra fazer o programa, eu não assistia. Porque, ainda mais quando o Marcos fala assim, é ruim. Não, velho, o tempo é muito precioso, cara. Eu não consigo perder meu tempo pra ver. Eu vejo, porque aí não vejo como uma perda de tempo, porque eu estou transformando em conteúdo aqui pra vocês. Mas assim, cara, se for pra eu assistir sem a capinha, não vejo. Eu prefiro fazer cocô jogando o Switch do que ver filme ruim, cara. Não gosto. Eu gosto de ver. Eu gosto. Tem que dar valor pra bagaceira. Não, uma bagaceira boa, ok. Agora, bagaceira ruim... Não. Mas aí você tem que assistir pra poder dizer. Como que você vai saber se você não viu? Eu tenho você. O combinado, a gente só fica sabendo na hora. Um ponto curioso, no Maldição de Cinderela, a diretora, ela se chama Louisa Warren. E ela, inclusive, aparece. Ela é uma das vítimas, se não me engano, é do Tigrão, no Sangue em Mel 2. E essa diretora, ela tem muitos filmes na sua filmografia. Ela já dirigiu mais de 30 filmes, cara. Tipo, Castelo de Ouija, A Maldição de Cinderela, tem uma franquia chamada The Escapee, que ela fez 3 filmes. Eu fico impressionado. Legend of Lizard Man, Hard Copy, Christmas with the Prince, Jack and Jill, tem 3 Jack and Jill. Tooth Fairy, ela fez 5 filmes da Fada do Dente. Ela dirigiu, a Louisa Warren. É uma diretora muito prolífera. Será que é um filme por cada dente? Tem o dente da fada do dente do canino, a fada do dente do molar, pré-molar. Só pra mostrar como tem muitos filmes com essa temática, e só agora que a coisa meio que vem à tona, porque tá no cinema. Quem foi o filho da que trouxe isso pra gente assistir? O filme do Ursinho Puff deu uma chacoalhada brutal nesse sentido. Pior que foi mesmo. O Ursinho Puff 2 é bom, cara. Merece atenção. Mais do que tanto A Maldição quanto A Vingança de Cinderela, que são filmes muito diferentes, mas muito parecidos. Eu, na verdade, eu não saberia dizer qual que eu gosto menos. Tem gente que assistiu a Freira 2 e gostou, né? A Freira 2 é difícil. Vai assistir o Ursinho Puff 2, que é melhor que a Freira 2, pelo menos. Não, mas, cara, o orçamento de uma Freira 2 pra esses filmes aqui... Tipo, esses 30 filmes que a Louisa Warren dirigiu não dá uma cena em termos de... É metade do da Freira, exatamente. Do dinheiro. Então eu respeito muito mais a Louisa Warren fazendo filme aqui no... Me convenceu, Max, me convenceu. Cinema de sangue e suor, assim. Me convenceu. E a gente deixou o pior pro final, que é esse aqui da Alice no País das Trevas. Que assim, cara, eu faço sempre um esforço descomunal pra tirar proveito das coisas, sabe? Pra ver, assim, qual é que foi a ideia de quem fez isso aqui, por que fez desse jeito, sabe? Eu acho que isso é sempre mais importante e interessante. Max, não é à toa que um dos seus nicknames é Mulder, né? Que você quer acreditar, não é? Você quer acreditar, cara. Mas tem coisa que não dá, bicho. Não dá. Cara, esse Alice no País das Trevas, esse é triste. Esse é difícil. Não sei se é porque eu tenho de todas essas histórias aqui, do Ursinho Puff, da Cinderela, a Alice é a que eu mais gosto. De ter lido livro, assistido filmes, animação, mais de uma. Então talvez tenha pesado mais, porque um filme de terror da Alice, a Alice já tem um pezinho no terror, pô. Então a decepção acaba sendo maior. Já começa pelo nome. O nome já é meio bosta, né? Alice no País das Trevas já é meio bosta. Sabe como é em inglês, o nome em inglês? Não. Alice in Terrorland. Vai tomar no... Eu gosto. É brega, eu adoro. Mas o filme é bem triste. Assim, é bem triste porque ele acaba sendo muito literal na forma como ele apresenta cada personagem. E nenhum dos personagens que são tão marcantes na história, seja a animação, o filme ou o próprio livro, não é nada aqui, cara. O chapeleiro desse filme, ele é triste. Como você falou mesmo, a Alice, ela já é um terror. Você pode contar como terror. Você pega a rainha de copas, cara, aquela mulher, corta aí a cabeça. Aquilo é terror, cara.
própria loucura do chapeleiro, como você diz, né, meu? Ou o gato que tem cabeça, né? Ou só tem a cabeça, depois... O Cheshire. Exatamente. A lagarta, mas assim, o lance é, essa Alice, ela se tornou órfã, perdeu os pais, vai morar com a tia. Quando ela chega nessa casa, uma mansão inóspita, isolada, assim, ela é tão ingênua, né? Tipo, mas ela não é uma criança, entendeu? Então é difícil comprar certas coisas que o filme tenta entregar. Do tipo, como que ela não percebe isso? Não percebe o real intento das coisas? Mas de qualquer forma é um filme difícil de ver, chato. E de todos esses eu acho o mais fraquinho. E aí fica em aberto, assim, tipo, de se fazer um filme de terror da Alice. O potencial é gigantesco. A gente tem o Alice do American McGee. Não vai na do Max, não assiste, é uma bosta, tá? Já vou falar aqui. Não tô falando pra ninguém assistir, não. Muito pelo contrário. Que boa, aí. O que eu tô dizendo é, a gente tem os jogos de terror da Alice, já jogou? O American McGee, eu adoro. Ô, você é louco, bom pra caralho. O Madness Returns, que é o 2, então. Inclusive também a outra galera vive indo de cosplay para os eventos aí, né, de Alice. É verdade. Mas é isso, você assistiu esses contos de fada bagacento? Você já assistiu algum desses? Você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente? Se tem algum que você gosta? Por favor. Mas aí, a gente teve o do Mickey, né? O Mickey virou domínio público. Teve um aí que vai chegar nos cinemas do Mickey. Não sei se a gente vai falar. A gente vai falar desse filme do Mickey? Ah, eu espero que não, mas se você falar que nós vai falar, não vai falar, né? Fazer o quê, né? Entrou esse ano, acho que em domínio público. O Mickey ou ano passado. Mas esses caras já devem estar com esse filme pronto faz tempo, cara. Só esperando entrar em domínio público pra lançar. É foda. E sem falar na Vingança de Cinderela, que a gente recebeu aqui o filme pra assistir, o link, o Maxon e eu, tem um... Não tenho mais nada pra falar sobre isso. Tem um personagem ali, né? A carruagem da Cinderela. Cara, assim, eu nem ia falar sobre isso, mas ele tentou um quê modernão ali que definitivamente não funciona. É a grande diferença entre a Vingança e a Maldição da Cinderela. Enquanto um é bem mais clássico e mais fiel à história, esse aqui ainda tenta dar um viés contemporâneo que, assim, falha miseravelmente. E assim, pra fechar essa ideia de contos de fada, o Mickey, que virou domínio público recentemente, também a gente vai ter filmes de terror do Mickey, e jogos também, né? E vai estrear no cinema em novembro o Mouse Trap, A Diversão Agora é Outra. Vai acontecer esse negócio. Se vamos falar sobre ou não o filme de terror do Mickey, não sei. Deixa chegar lá mais perto, porque por hora a gente vai ficar com os nossos maravilhosos comentários. Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar aqui o primeiro do queridíssimo João Nascimento, 44. Fala, meus queridos, minha única ressalva com relação ao Long Legs é justamente o que o Maxon falou sobre o momento do filme no qual ele começa a querer se explicar demais. Infelizmente, acabou com a sutileza extremamente cativante e inquietante de como assim que reinava no filme. Dito isso, adorei muito o filme. Que fase do nosso querido Nicolas Cage, que fase, abraços. Inclusive acabou de estrear o Ligação Sombria no cinema do Nicolas Cage também. E vou completar o seu comentário, hein, João Nascimento. Que fase. Valeu, João, sempre um prazer ter você aqui com a gente, cara. Um abraço, João. E a Bárbara RD aqui, ó. Morceguinhos mais amados do terror, como vocês estão. Nós somos morceguinho agora? Beleza, então. Gostei. Eu também. Gostei, vamos lá. Inclusive eu fico vendo vídeos de morceguinhos bebês na internet, eles são muito lindos. Eu estou meio desatualizado em lançamentos, mas fiquei muito feliz com a notícia de Grotesquerie. Eu particularmente amo American Horror Story e o Evan Peters. Então, não tem como essa série ser ruim. Não tem o Evan Peters nessa série, né? Só tem o Ryan Murphy. Ah, não tem problema, já tá. Tem metade da receita do bolo. Tá bom, tá bom. Ô, Max, a gente tava falando de Alice no coisa, mano. Pelo amor de Deus. Isso aí é... Pô. A coexistência, Romulo. Viva a coexistência. Não é verdade? Aqui, ó. Olha, eu espero muito que tenham um carinho e cuidado com a série de Alan Wake, porque é um game que tive uma experiência muito interessante, porque envolve um escritor como personagem principal. A inspiração no universo do Stephen King. E que cara, ele deixou apenas por $1 para que usassem um trecho de sua obra. Esse jogo é perfeito em todos os requisitos. Uma narração envolvente, macabra, surpreendente nos momentos certos. Um chuchuzinho que está ocupando um grande espaço aqui no meu coração. Obrigado por nos informar sobre os jogos de terror que virão. É muito gostoso saber que esse gênero tem se expandido cada vez mais, até mesmo em território brasileiro. Realmente, se você acompanha a gente aqui, Bárbara, você vê que a gente fala sempre dos jogos brasileiros, inclusive, né? Porque é um do gênero que dá pra ser explorado de tudo quanto é jeito. Ele se encaixa em todos os outros gêneros e seus subgêneros são categorias muito estranhas e interessantes, tanto que se assistir quanto jogar e ler. Observação: Rômulo está com o cérebro de Chapolin colorado igual o meu. Tamo junto. Coloca o link, Maxon. Queremos nos deliciar com mais terror, rapaz. Continuando o comentário da... Ela tá falando do Medium, será? Eu acho que das é. Entrevistas? Tem que pôr. Tá bom. Continuando aqui o comentário da Bárbara, então, eu já havia comentado no Mais Que Horror
mas concordo plenamente com o Rômulo no que Long Legs é o filme do ano. Aí. Como esperei esse filme e foi muito bom. O tio Nicolas Cage entregou tudo. Tá, vira aí. Rômulo, é só me mandar o link. Assisto sua gameplay com o maior prazer. Você tinha comentado de fazer gameplay do Silent Hill, né? Exato. Aí ela finaliza aqui. Então, pessoas, ainda não assisti o Sexto Sentido porque meu marido falou que ia assistir comigo e aqui não pode correr traição de assistir antes que o outro. Verdade. Mesmo que de vez em quando eu faço. Mas tento me aguentar ao máximo. Segredo que seu marido não Queria ouça. um ouço isso aqui, hein, meu? Que senão você tá se entregando aqui, pô. Quando eu era criança, tinha a casa da minha vizinha para assistir terror, mas não podia ir sempre. E quando fui morar com a minha mãe, ela era uma fanática religiosa que inclusive queimou muita coisa minha. Triste. Rapaz, Bárbara, sinto muito. Então é mais de uns tempos pra cá que estou consumindo bem mais. Porque quando conheci meu marido, quis aproveitar o máximo a liberdade de sair bastante e conhecer pessoas, porque não podia. Quando assistir, eu falo pra vocês. A gente tá esperando. Gente, abração, obrigado pelas melhoras. Amo muito tudo que vocês fazem, porque é com muito carinho. Desculpe o enorme comentário e por não editar, mas o Borderline tem me feito desistir de tudo, então, antes de postar do jeito que tá, do que não postar nada. Muito sucesso, Bárbara. Como sempre, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer você estar aqui com a gente, apesar de tudo isso. Você ainda nos ouve, nos acompanha, escreve aqui, fala com a gente. Pô, lisonjeio. A gente se sente muito importante em vocês, a Bárbara, todo mundo que comenta aqui, separar um tempo da vida de vocês, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo, né? Que a gente não compra tempo. A gente compra qualquer coisa, mas tempo extra a gente não compra. Por isso que eu fico quando eu vejo filme ruim, entendeu? Você é só mudar um pouquinho a percepção. Só um pouquinho. Pra você dar valor pra coisa ruim. Obrigado, Bárbara. Assim, e eu quero que da mesma maneira que a gente se sinta importante, que você se sinta extremamente importante, porque você é. E a gente faz tudo isso aqui, todo esse trabalho aqui, a gente não ganha um centavo. E a gente nem quer. A gente faz porque a gente ama terror e a gente ama quando vocês comentam aqui. Então, muito obrigado. Um abraço pra você, pro seu marido. Não vai assistir filme de terror, você vai ficar bravo com nós, hein? Um beijão pra você, Bárbara. Você quer pegar o próximo aí, então? O Cama, Mesa e... Esse é novo, eu não conhecia não, bicho. Cama, vamos lá. Fantástico. Eu sempre perco o timing de comentar. Ouço todos os episódios desde o primeiro e sempre que sai. Esse eu perdi o dia e só fui ouvir na semana passada. Eu estou ansiosíssimo para assistir o Pernas Longas. Boa. E o Alien Rômulo, tá? É isso mesmo que você leu. Alien Rômulo também. Infelizmente, eu sinto que todo mundo já liberou tudo que é spoiler do Pernalongas, mas por eu ser meio lerdo, não peguei nada. Que ótimo. Que bom, né? Ótimo. E olha que eu nem ligo muito pra spoiler, mas sinto que nesse filme tudo vai ter impacto. Acredite em mim, Cama, Mesa e Banho. Tem. A minha lista de filmes do Cage é 1. Mandy. Ah lá, Maxon. Tá no seu time. Viu? Não Viu? tem como não ser. 2. 8mm. Ai, tá comigo agora. 3. A Outra Face. Ele foi mais abrangente. A gente ficou Sim. só no terror com a Mesa e Banho. Mas ele falou, acho esse filme assustador. E de verdade é. E na verdade, eu ainda vou ter uma camiseta com a foto do Nicolas Cage escrito John Travolta. Eu ainda vou ter. Vou fazer essa camiseta pra mim. E aí você anda com uma do John Travolta escrito Nicolas Cage, Maxon. Boa. O que você acha? Não, você com a do John Travolta e eu com a do Nicolas Cage. Tudo bem. Então tá bom. 4. O Presságio. 5. Willy's Wonderland é aquele filme dele do vampiro dos memes, é uma menção honrosa. Amo. Do vampiro é o... Tá falando do Estranho Vampiro, né? Porque tem o recente, o Rainfield, mas o clássico lá dos anos 80, um Estranho Vampiro, que deu muito pano pra meme. Também adoro. Clássico. Amo vocês. Ô, Cama, Mesa e Banho, apareça mais, cara. Você ouve a gente desde o início e é a primeira vez que a gente vê você por aqui. Então vem conversar. Depois que você assistiu Long Legs, vem aqui contar pra gente o que você achou. Fiquei por curioso. favor. Eu espero que você não tenha se deparado com coisas demais, porque de fato o impacto muda. Continuando aqui, comentário do Walter Jr. Dev. Pô, será que é o cara lá do Umbral? É ele mesmo. Obrigado pelos comentários sobre o Umbral. Rapaz, que lisonjeio, que alegria. A crítica sobre a jogabilidade simples é super válida. Foi meio complicado encaixar mecânicas mais complexas de gameplay sem tirar o foco do principal, que era a história mesmo. Por isso eu acabei optando por esse caminho. Mas se o Umbral 2 vier aí, irei trabalhar melhor essa parte do gameplay. Cara, que honra ter você aqui, Walter. Obrigado por nos confiar o jogo. Pode crer que se você continuar no terror, lançando jogos de terror, a gente vai falar aqui, vai divulgar de todas as formas que a gente puder, porque é uma honra. De verdade, Walter. Valeu e parabéns mais uma vez pelo jogo. E lá vem ele, Romulo. É o Breno. Breno Dornelles. Tá sempre aqui com a gente, aqui, ó. Ele mandou orar aniversariantes da vez. Ó, ele já tá com essas brincadeirinhas do Long Legs aí, ó. Tem uma boneca aqui endereçada para Maxon e Rômulo. Para onde deve mandar? Pra casa da sua avó. Pode mandar, eu gosto de boneca. Não Pode quer, mandar. manda pro Max. Mas deixa a Vanessa saber que a Vanessa vai ficar brava com Ela isso aí, bicho. fica, ela não gosta. Lógico que não, ninguém gosta desse boneco do demônio na sua casa. Sai fora, meu. Hoje vamos direto ao ponto. Falar do que mais, senão sobre o até então melhor terror do ano. Isso sim é o jeito de começar um filme, meus amigos.
uma estética de televisor antigo, uma silhueta. O branco da neve nos remetendo à pureza que seria quebrada com a aterrorizante Hi Birthday Girl. Que é Almost a Birthday Girl. Que é um dia antes do aniversário, né? Assim começa Long Legs. Mas há bastante tempo não sou impactado por um filme de terror como esse. O caso em si é bastante instigante. Somos forçados a tentar montar o quebra-cabeça junto com os investigadores. Enquanto isso, a misteriosa figura maléfica vai sendo revelada aos poucos, sem pressa, mas sua presença é sentida a todo momento. E quando chega o clímax de sua revelação, a angústia dá lugar ao espanto e à repulsa. Titio Cage mandou bem nessa. Mas, ao contrário do que Maxon disse, não achei o filme positivo, não. Eu também não, viu? Vocês dois sempre se juntam contra mim, né? Então vou te falar. Não é mal que o Breno. Eu tenho culpa se o Breno. Nós temos uns pensamentos um pouco parecidos, né? A explicação trouxe sim luz a uma problemática do filme, mas abriu margem para diversas interpretações sobre os aspectos ainda mais cruciais. Vamos tentar desvendar alguns deles? É isso que eu gosto. É meio Telecurso 2000 ele mandou aqui, né? Exatamente. Vamos pensar um pouco? Oh, peraí, você falou do Telecurso 2000, eu lembrei daquela fatídica da menina que fala que tá crescendo o pelinho, né? Ai, Jesus. Deixa eu falar. A agente Harper é claramente uma pessoa com poder social. Vocês interpretaram como um possível traço de autismo, e isso faz sentido. Mas vocês também já pensaram na possibilidade dela estar sob alguma espécie de encantamento ou maldição? Sim, ela está. Isso fica bem claro, Breno. Depois da cena da boneca com a mãe dela, fica claro que sai da cabeça dela. Inclusive, eu remeto aqui à terceira temporada do Twin Peaks com relação ao lance da esfera mental e dessa fumaça. E tem conexão, sim, e faz sentido. Deixa que eu continuo. Aqui, ó. Afinal, a ligação dela com o assassino é muito forte. E por que ele mantinha uma boneca dela intacta? Nós vimos a importância e o poder que essas bonecas têm. Seria essa uma forma de mantê-la sob o controle de São Tanás? Sim. Zanatás, né? É o sobrenome do Zé do Caixão. É o nome verdadeiro do Zé do Caixão. As habilidades paranormais que ela claramente possui viriam com um custo, certo? Outro ponto de interrogação gigantesco é o próprio Homem das Bonecas. Por que sua aparência é tão estilizada e repugnante? Teria ele enlouquecido por causa do pacto ou pelos anos de trabalhos realizados? Pois a loucura parece ser um efeito colateral. Vide os problemas apresentados pela ajudante também. Sim. Outro ponto interessante é a fixação dele pelo T-Rex e hard glam rock. Ele estaria tentando imitar seu cantor preferido com aquela aparência andrógena? Sim. Além disso, ele claramente passou por várias cirurgias plásticas, ou seja, existe ali um passado sombrio vinculado ao rock ou à homossexualidade. Rapidão, tem tudo a ver mesmo, viu, Breno? A gente tava pensando aqui, porque o hard e o glam rock, ele tem essa estética aí andrógena mesmo. Então, por exemplo, bandas como o Motley Crue, como Cinderella, Poison, são todos caras extremamente viris, né, que, aquela época lá, tinham todas as grupos aos seus pés lá, um monte de moleque nasceu e menina nasceu aí de grupo aí, naquela época do final dos anos 80 e anos 90 ali, cara, mas eles tinham essa estética andrógena, eles pareciam meninas, assim, todos maquiados, com maquiagem pesada. Cara, você pega o pessoal do Twisted Sisters, né, o Dee Snider, com aqueles cabelos todos esvoaçantes, cara, tem essa estética mesmo. Então talvez a aparência andrógena do Longlegs, né, tenha sido... Cara, a cena dele gritando no carro, mamãe, papai, depois ele levar, né, de ser rejeitado pela menina, a atendente lá da lojinha. E ela manda né, opa, aquele cara estranho tá aqui de novo. Me salva desse inferno de vida. É isso aí, cara. Tipo, numa sequência, numa cena, já diz tudo. Meu Deus. O que em seu passado poderia ter sido tão perturbador para aproximá-la do satanismo e da fixação por bonecas? Além disso, algo que acontece na delegacia, vocês sabem do que eu tô falando, poderia nos levar a acreditar que ele não era esse assassino frio que todos pensávamos, e na verdade só queria encerrar o seu contrato e se ver livre pela primeira vez. São questionamentos que ficaram ali no ar com certeza de propósito para que Longlegs merecesse ser debatido e pensado aqui no melhor espaço para o terror da internet. Olha esse Breno, cara. Fica emocionado, lagriminha escorre. Na verdade, Maxon, isso tudo se passa na época do Satanic Panic, né, cara? Ali teve as grandes seitas. Não necessariamente, Roman, porque já meio que no fim. Após Manson, após família exato. Manson, após o Lavey com a Igreja de Satã. Isso aqui é anos 90, não é? Exato. Reverbera, até porque os assassinatos aconteceram por vários e vários anos, né? Nos hiatos e tal. Uhum. Então são momentos, com certeza. Por fim, admito que não era muito fã do Tio Cage. Claro que tem os mesmos motivos, mas o Sr. Cage Coppola está mudando meus conceitos. É isso, amigos. Espero ter contribuído para alimentar ainda mais a discussão e teoria sobre esse grande filme. E desculpe por ter tomado 1/3 do tempo do programa, mas estou empolgado. Forte abraço, nos vemos em um aniversário de uma criança qualquer, ou um quase aniversário, ou um desaniversário. Sai fora. Ô, Breno. Vai pra lá. Eu não vou nem que se tiver brigadeiro grátis, eu não vou. Você tá de brincadeira. Você é fantástico, cara.
bacana. Beijinho, eu vou. E pra fechar aqui, ó, o comentário do Marcos Rogério. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do Gente Morta. Nos encontramos daqui a 15 dias. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, galera.